hoje, com o sermão intitulado Deus punirá a terra. Vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a profecia no livro de Isaías e examinarmos o motivo pelo qual o mundo inteiro enfrentará o julgamento de Deus. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície, e lhe dispersar os moradores. O que sucederá ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será. O que acontecerá com a terra? A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Não somos nós, humanos, que dizemos que a terra será devastada e saqueada. O próprio Deus diz isso. Versículo 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Qual é a razão por trás disso? O que eles transgridem? Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Versículo 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. No versículo 11, diz que foi banido o prazer da terra. E no versículo 13, está escrito que essas coisas acontecerão na terra, e entre as nações. O ponto principal no livro de Isaías capítulo 24 é: a terra será punida por Deus. Devemos entender o motivo disso cuidadosamente. Todos nós, seres humanos, somos almas pecadoras, que foram expulsas do céu para esta terra, a cidade de refúgio. Deus deu às almas pecadoras a oportunidade de se arrependerem. Todos os regulamentos, decretos e leis de Deus contêm o perdão dos pecados. Porém, eles transgridem as leis e violam os estatutos. Em outras palavras, eles os desobedeceram. Por isso, qual será o resultado? Através da lei da nova aliança, Deus concedeu à humanidade a oportunidade de ser perdoada dos graves pecados imperdoáveis que cometeu, mas ela rejeitou. Além disso, o que o inimigo diabo fez? Satanás mudou astuciosamente os tempos e as leis estabelecidos por Deus, para que as pessoas do mundo não possam guardá-los. É por isso que Deus continuamente enviou seus profetas, em cada época, para guiar a humanidade ao arrependimento, e se esforçou ao máximo para salvá-los. Porém, eles não ouviram. Então, o que Deus fez nos últimos dias? Embora tenha enviado anjos e profetas, eles ainda não ouviram. Por isso, o próprio Deus veio a esta terra nos últimos dias, para ensinar a humanidade diretamente. Ele disse para toda a humanidade que vive nesta terra: todos vocês que estão espiritualmente sedentos, venham a mim e bebam da água da vida. Podemos considerar a época do Espírito Santo como a última oportunidade em que o Espírito e a noiva chamam a humanidade. Para salvar a humanidade, Deus usou sacrifícios de animais na época do Pai. Na época da nova aliança, ele veio a esta terra em carne e pregou a nova aliança, por 3 anos em sua primeira vinda, e 37 anos em sua segunda vinda. Se o mundo ainda não voltar atrás, não haverá mais oportunidades. Deus lhes deu as oportunidades na época do Pai, e na época do Filho.
Na época do Espírito Santo, Deus dá uma última oportunidade, mas se as pessoas também rejeitarem isso, o que será da terra? A terra será completamente devastada e totalmente saqueada. Esses acontecimentos são inevitáveis. Nosso Deus é cheio de amor. Ele não é lento para se irar? Deus é compassivo e lento para se irar. Para o arrependimento das pessoas da terra, Ele orquestrou vários acontecimentos, e até veio a esta terra em carne. Ele criou as lições de Sodoma e Gomorra, bem como de Noé, e abriu o caminho para eles receberem o perdão dos pecados. No entanto, as pessoas não aceitam. Portanto, o que acontecerá no final? A terra receberá a punição de se tornar desolada e devastada. Se olharmos brevemente para essa passagem, é fácil pensar erroneamente e achar: Deus não é impiedoso? Mas, na verdade, Deus é muito lento para se irar. No entanto, os habitantes desta terra são rebeldes. Eles desprezam os decretos, leis e regulamentos de Deus. Eles facilmente dizem palavras duras como: eu prefiro não crer do que obedecer às leis de Deus. Com isso, não restam mais oportunidades para eles. Deus esperou pela humanidade na época do Pai, e na época do Filho. Já que eles estão virando as costas até mesmo na última época do Espírito Santo, Deus não pode mais dar a eles a sua graça. É porque Deus deseja que seus filhos arrependidos voltem ao reino dos céus o mais rápido possível. Aqueles que não compreendem a vontade de Deus podem dizer: Deus precisa ir tão longe, apenas porque não guardamos sua lei? No entanto, não somos nós os anjos que cometeram um pecado imperdoável no céu, e foram expulsos a esta terra, que é a cidade de refúgio? Deus constantemente envia mensagens à humanidade, que mostram o quanto Ele os ama. É por isso que Ele diz: para serem perdoados dos seus pecados, vocês devem seguir este caminho. É por isso que os mandamentos e as leis que Deus nos deu são tão importantes. Não é algo que devemos fazer relutantemente sob o peso de Sua Majestade apenas, porque é o mandamento de Deus. Devo ir à igreja no sábado ou não? Estou me sentindo um pouco incomodado hoje. Eu realmente tenho que ir? Se alguém pensa assim, definitivamente deve refletir sobre esse assunto, que vem do céu. Eles precisam entender por que Deus coloca tanta ênfase na lei. Está escrito que a terra será completamente devastada e totalmente saqueada. Na primeira epístola de João capítulo 4, está escrito: Deus é amor. Deus não hesitou em passar por incontáveis dificuldades e sofrimentos, e até mesmo derramar seu sangue na cruz pelos seus filhos, embora ele não tivesse pecado. Porque o Deus de tanto amor registrou estas sérias profecias em Isaías capítulo 24. Irmãos e irmãs, o mandamento de Deus não é apenas sobre vamos porque sábado é o dia de repouso. Como a profunda vontade de Deus está contida nele, aqueles que não guardam os mandamentos de Deus estão, de fato, rejeitando toda a graça que Deus lhes concedeu. Colocando de outra forma, Deus não tem necessidade de prestar atenção em nós, pecadores que cometemos pecados no céu, e fomos expulsos à terra. No entanto, Ele teve compaixão de nós, desceu a esta terra, vestindo a tenda da carne, e continuamente proclama a mensagem da salvação. Deus fez tudo o que Ele podia. Na Bíblia, está simplesmente registrado como leis, decretos, regulamentos e mandamentos. Mas eles não abrangem o amor verdadeiramente infinito e a misericórdia de Deus. No entanto, a humanidade continua os rejeitando. Digamos que você tenha uma comida deliciosa, e queira compartilhá-la com o seu vizinho, então, com boas intenções, você diz: você gostaria de experimentar isso? Mas a resposta é: eu não quero.
Depois de um tempo, você pergunta novamente, mas eles ainda recusam. Irmãos e irmãs, o que vocês fariam se fossem repetidamente rejeitados? Vocês gostariam de compartilhar com eles novamente? É o mesmo com o nosso Deus. Ao longo de muitos anos, Deus enviou seus profetas e estabeleceu um sistema, contemplando qual método seria melhor para a oportunidade deles se arrependerem. No final, ele não escolheu se sacrificar na cruz. Através do seu precioso sangue derramado ali, ele abriu o caminho chamado Nova Aliança, para que a humanidade possa voltar ao reino dos céus. Entretanto, se eles ainda não aceitarem isso, não há outra maneira. Por isso, a maldição consome a terra. E o que acontece com o seu povo? Seu povo deve suportar sua culpa. Como podemos saber que eles recusaram aceitar a misericórdia de Deus? É por meio de suas ações. Eles violaram as leis e decretos de Deus, negligenciando seus regulamentos e estatutos. Todos, exceto o povo de Sião, agem dessa forma. Não é exatamente por isso que está escrito que a salvação e a vida eterna estão em Sião? Deus diz: se vocês são meu povo, corram para Sião. Todos aqueles que não entram em Sião significam uma coisa: a determinação de recusar a boa vontade de Deus. Portanto, eles serão julgados e punidos por seus pecados originais. Quando vemos todos os sinais acontecendo ao nosso redor, como guerras, desastres naturais e terremotos, não podemos entender que agora é o tempo em que devemos ir ensinar a eles os mandamentos, decretos, regulamentos e leis de Deus. Devemos sair para pregar e ensinar diligentemente. A humanidade deve vir a Deus com um coração grato, dizendo: uau, é assim que podemos receber o perdão dos pecados. Mas em vez disso, eles se recusam, dizendo: eu não tenho tempo. Satanás fez isso para que os pecadores celestiais, que foram expulsos a esta terra, rejeitem a mensagem do perdão dos pecados. Ele astuciosamente mudou os tempos determinados e as leis, os generalizando. Seguir o caminho gracioso do perdão dos pecados, que Deus concedeu à humanidade, é a melhor maneira de viver nesta terra. Por que o termo lei e a expressão aliança eterna aparecem repetidamente? Tudo isso é uma oportunidade especial dada à humanidade, que cometeu pecados que merecem a morte eterna no céu, para receber o perdão dos pecados. Contudo, já que eles estão dizendo: eu não vou segui-los, estou muito ocupado com outras coisas, o quanto isso é um ato de se opor à boa vontade dada por Deus? Nós realmente não podemos pagar pelos pecados que cometemos no céu com nada deste mundo. Quando o Espírito e a noiva chamam, aqueles que se arrependeram devem vir rapidamente, dizendo: eu me arrependo. Por favor, me perdoe. E demonstrar seu respeito e obediência aos decretos, regulamentos e leis da nova aliança. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 18, diz: e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Como podemos ser libertados dos nossos pecados? Não é através do perdão de nossos pecados? O que o versículo 17 diz sobre Deus que perdoa os nossos pecados? Graças a Deus. Agora parece ser o momento de entendermos corretamente os aspectos fundamentais do nosso mundo espiritual, e compreendermos que o sábado tem uma posição de maior importância do que qualquer outra coisa no mundo. Não há necessidade de pesar as coisas do mundo contra as coisas de Deus. Apenas colocá-los na balança já desonra a Deus. Está escrito na Epístola aos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Podemos entender o salário do pecado como a consequência do pecado.
Qual é a consequência dos nossos pecados? É através da morte que nossos pecados são pagos. Irmãos e irmãs, vocês recebem uma sentença de morte apenas por violar as leis de trânsito? Isso é chamado de contravenção. Por exemplo, alguém jogou cigarros na rua de qualquer jeito. Eles seriam executados por isso? Essas pessoas não recebem a sentença de morte. Então, se alguém recebe uma sentença de morte, isso mostra que ele cometeu um pecado imperdoável. No mundo, ainda há alguns países onde o sistema de pena de morte está ativo. Nesses países, a pena de morte não é dada para crimes muito cruéis e atrozes que nunca deveriam ser cometidos. O pecado que cometemos é exatamente um pecado imperdoável. Assim, está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é, qual graça Deus nos concedeu? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por isso que a vida eterna é prometida àqueles que são perdoados de seus pecados? Os mandamentos de Deus não são apenas sobre dizer, é importante, com palavras. Não devemos simplesmente dizer, guarde isso porque está em um determinado capítulo e versículo da Bíblia. Tente fazer uma conexão com as coisas do céu. Deus perdoa os pecadores que cometeram mais obras no céu, não por apenas dizer, eu te perdoo. Mas não foi através de sua morte que ele estabeleceu a verdade que nos permite participar de seu precioso sangue. Apesar disso, as pessoas não a guardam, mas a quebram. Ridicularizam e desprezam, não deixando mais nenhuma oportunidade. Já que todas as alianças de Deus foram cumpridas com seu sacrifício, não devemos tomar nenhuma delas levianamente ou negligenciá-las. Vamos ver Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. O que ele firmará? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No versículo 32, está escrito: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. No versículo 32, está escrito, eles anularam a minha aliança, o que significa que eles não a guardaram. Deus continua nos dando oportunidades na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei. O que ele imprimirá? As minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para aqueles que aceitaram o caminho para o perdão dos pecados, onde está a lei de Deus? Deus a gravará em seus corações. Vamos ver Isaías capítulo 51 versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está. O que está no coração deles? A minha lei, não temais o opróbrio dos homens. Em outras palavras, Deus quis dizer, o caminho que vocês estão andando é o caminho certo, por isso, não tenham medo, mesmo que as pessoas os impeçam. O céu é o lugar onde viveremos para sempre. Nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, para todas as gerações. Para aqueles que recebem o perdão dos pecados de Deus e andam no caminho da salvação, essa graça não é preservada e dura para sempre? É por isso que Deus diz, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Aqueles que aceitaram os decretos, regulamentos e leis de Deus, se tornaram comida para leões. Eles até se tornaram tochas humanas, e foram queimados até a morte.
Dessa forma, com diversos métodos cruéis, Satanás tentou bloquear o caminho do perdão dos pecados por Deus. No entanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus, devem voltar para Deus em todas as épocas. Portanto, para dar aos seus filhos a verdade da Páscoa da Nova Aliança novamente, que esteve oculta por mais de 1600 anos, Deus estabeleceu uma igreja com o nome oficial Igreja de Deus, na época do Espírito Santo. É por isso que ele disse: vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Ele quis dizer que essas pessoas são o seu povo, não aqueles que apenas clamam: Senhor, Senhor. Vamos voltar a Jeremias capítulo 31. O caminho que estamos percorrendo é o caminho da justiça. O caminho correto, o caminho para o eterno reino dos céus. E o caminho que Deus fez inclusive através da sua morte. Portanto, não devemos dar ouvidos àqueles que tentam nos tentar e desvirtuar o caminho. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei. O que Deus perdoará? As suas iniquidades. O que nós cometemos? É claro, isso inclui os pecados que cometemos nesta terra, mas Ele perdoará até mesmo os terríveis pecados que cometemos no céu. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Qual aliança Ele estabeleceu com esse propósito? Ele não estabeleceu a nova aliança? Em Isaías capítulo 24, está escrito que a terra será desolada e devastada, porque eles quebraram a aliança perpétua, ou seja, a nova aliança. É porque eles não obedeceram à nova aliança, mas a desprezaram. Eles são como o vizinho que continua recusando a comida. Se oferecermos comida com boas intenções, mas ouvirmos: não, eu não como esse tipo de comida, ficaremos tristes. Quanto mais triste Deus ficará quando Ele é ignorado, apesar de oferecer seu próprio corpo pelos pecadores, que cometeram pecados imperdoáveis, e de fazer um caminho vivo para eles? Agora, não resta outro caminho. Não é inevitável que o justo julgamento de Deus seja proferido? Com isso, o que o restante da descendência da mulher, que são aqueles que estão do lado de Deus, certamente guarda? Vamos ver essa cena. Apocalipse capítulo 14. Vejamos o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam. O que eles guardam? Eles guardam os mandamentos de Deus. Por que essas palavras foram registradas? Já que essas pessoas receberam a graça da salvação de Deus e entendem o árduo trabalho do pai e da mãe, que se sacrificaram pelo perdão dos pecados, a frase os mandamentos de Deus não os acompanha sempre como um qualificador. Vejamos o versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Já que os mandamentos de Deus são muito importantes, as coisas celestiais devem sempre ter prioridade. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que eles guardam? Os mandamentos de Deus. O dragão, ou seja, Satanás, ficou furioso com a mulher. Eles são inimigos. Assim, podemos entender que a mulher está do lado oposto de Satanás, certo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que eles guardam?
os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. No livro do Gênesis capítulo 3, Deus já estabeleceu inimizade entre Satanás e a mulher, Eva. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, através do Apocalipse capítulo 12, versículo 17, podemos entender que somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que estão do lado oposto de Satanás, não é? Não está escrito que o dragão foi fazer guerra contra a mulher? Então, de acordo com a profecia em Gênesis capítulo 3, a mulher que se opõe ao dragão não significa a Mãe Celestial, que foi profetizada como a mãe de todos os seres viventes? Portanto, a característica das pessoas que estão do lado da mãe é que elas certamente guardam os mandamentos de Deus. Eles aceitam a verdade do perdão de pecados, que Deus revelou para a humanidade, dizendo: eu sempre darei graças, glória e louvor ao Pai e à Mãe por perdoarem meus pecados e me permitirem entrar no reino dos céus, e o seguem fielmente. Essas são as únicas pessoas nesta terra que não estão do lado de Satanás. Eles estão do lado de Deus. De acordo com o Apocalipse capítulo 13, o que aconteceu com o restante? E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Em outras palavras, eles são aqueles que não aceitam os mandamentos de Deus. Eles não guardam a lei de Deus. Eles são as pessoas que se recusam terminantemente a aceitar a nova aliança. Quando Deus veio a esta terra, para dar à humanidade a lei da nova aliança, Ele não disse claramente: isso é dado em favor de vós? Vejamos o versículo 7 no livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Vamos para o versículo 14. Chegada a hora, para a Páscoa, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos para o versículo 19 de novo. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Para quem é dada? Jesus disse: isto é o meu corpo oferecido por vocês. O resultado do seu sacrifício na cruz é a nova aliança. Não são a lei, o decreto, o regulamento e o mandamento de Deus? Isto é o meu corpo oferecido por vós. O que devemos fazer? Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. O que é este cálice? Da nova aliança no meu sangue derramado. Para quem foi derramado? Em favor de vós. Ele deu o pão e o vinho por nós. A nova aliança é a lei da aliança que Deus estabeleceu para os pecadores que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra. Porém, ela desapareceu durante a Idade das Trevas. Por esse motivo, o que Deus diz que fará nos últimos dias segundo Miqueias capítulo 4? Já que nem mesmo uma única reforma da verdade foi alcançada por meio do que é chamado de reforma, ele veio uma segunda vez para aqueles que o aguardam. É porque sem a sua vinda, não pode haver caminho ou maneira para nós recebermos o perdão dos pecados. Dessa forma, ele não veio a esta terra pela segunda vez e começou a ensinar os caminhos dele à humanidade. Como profetizado no livro de Miqueias capítulo 4, nosso Deus guiou o caminho deste Evangelho, não poupando esforços em meio a todas as dificuldades e sofrimentos. A lei que ele nos deu não é mais preciosa e valiosa do que milhares de peças de ouro.
Sem isso, não haveria como voltarmos ao reino dos céus. A terra será assolada e devastada, e seus habitantes irão para o lugar de punição, onde serão atormentados para todo sempre. É apenas porque o pai e a mãe vieram e nos chamaram, dizendo: venham, que todos os nossos membros da família de Sião, ao redor do mundo podem estar aqui hoje. Vamos gravar profundamente em nossos corações a Páscoa da Nova Aliança, a lei da vida, até o fim. Não só isso, devemos fazer o mesmo com o dia do sábado, o regulamento do dízimo e todos os outros regulamentos. Isso inclui o regulamento de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o regulamento de usar véu durante o culto. Deus não estabeleceu isso em vão, então devemos sempre pensar em Deus primeiro. Vamos entender corretamente de onde viemos e para onde vamos. A vida que vivemos é a mais normal, quando vista do mundo espiritual. As pessoas do mundo continuam se afastando da graça que Deus derramou sobre elas. É por isso que Deus está com o coração partido. Mesmo que Ele prove e expresse seu amor até o ponto da morte, elas não aceitam. É por isso que em Mateus capítulo 7, ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles podem dizer: em teu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Porém, Jesus dirá: eu nunca vos conheci. É porque o povo de Deus está destinado a seguir pelo caminho do sacrifício e do perdão dos pecados que Deus estabeleceu. Deus perguntará a eles: quando vocês guardaram o sábado, vocês já guardaram a Páscoa? Deus é amor. Já que sua natureza é amor, Ele derrama abundante amor sobre a humanidade, e ainda assim as pessoas se recusam a se arrepender. O que deve ser feito quando essas pessoas forem julgadas no tribunal celestial? Portanto, devemos seguir todos os regulamentos, decretos, leis e ensinamentos de Deus Pai e Deus Mãe. Vamos refletir sobre nós mesmos mais uma vez, tendo em mente que todas essas coisas fazem parte do processo de percorrer o caminho do perdão dos pecados. Precisamos reorganizar tudo de novo. Devemos gravar cuidadosamente a palavra de Deus em nossos corações, e como o restante da descendência da mulher, obedecer aos mandamentos de Deus, até ao fim ensiná-los a todos os povos. Deus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Devemos ensinar o que Deus ordenou, não os nossos próprios ensinamentos. Espero que vocês se tornem aqueles que ensinam o que Deus ordenou a todas as nações, e liderem o mundo a seguir esse caminho juntos. Eu dou eternas graças, louvor e glória a Deus Elohim, por nos conceder a incrível graça do perdão dos pecados. Eu agradeço ao Pai e à Mãe. Deus os abençoe.